Saudações, adeptos do dado! Eu sou o Stefinha e este é mais um Dado Opinião. E hoje vamos falar sobre Punho de Ferro, a mais nova série da Marvel, /Netflix, /Defensores, /Marvel Studios. É uma série que tem dividido muitas opiniões por aí, tem pessoas que gostaram, que não gostaram, que acharam as outras ruins, que não acharam nada bom, enfim. E eu, enquanto artista marcial que sou e fã do personagem do Punho de Ferro, bom, acho importante dar o meu parecer. O que eu quero falar, eu tô doido pra falar sobre essa série. Já fica o aviso, apesar de eu tentar me segurar bastante, teremos spoilers dos episódios. Então não se surpreenda caso você... Ah, meu Deus, eu não sabia disso, Broft. Ok? Então vamos lá para Punho de Ferro. O que é Punho de Ferro? Punho de Ferro foi lançado em 1974 pela Marvel Comics, onde, no auge pelas artes marciais e cinema com traços orientais e lutadores incríveis nos Estados Unidos, a Marvel resolveu lançar o seu próprio homem branco, artista marcial, super fodão. E assim nasceu Danny Rand. Basicamente ele era um gurizinho de 10 anos, ou tanto faz a idade que ele tinha, às vezes 8, às vezes 13, sei lá. Ele viajou com seus pais super ricaços para o Himalaia, e lá eles tiveram um acidente. Aí, caíram lá, a mãe do Danny Rand foi comida por lobos, o pai dele foi morto pelo parceiro de negócios, foi uma merda só. E aí monges da cidade mística de Kunlun vieram e salvaram o pequeno Danny Rand. Kunlun é uma cidade mística que só aparece de tempos em tempos, existindo em outra dimensão. Passou tantos e tantos anos em Kunlun, Danny Rand treinou pra cacete, superou todos os seus desafiantes, entrou numa caverna de Shou-Lao, o Imortal, deu um soco no coração do dragão, que por sinal tava fora do corpo dele, tipo num vaso, e aí abraçou o dragão até ele dormir e roubar o chi dele, e aí tipo a tatuagem que o dragão tinha na barriga queimou na barriga assim da barriga não, no peito do Danny Rand assim, e ficou um dragãozinho assim. E assim, Danny Rand se tornou o imortal Punho de Ferro. Não, ele não é imortal. Da mesma forma que o Capitão América não é um capitão. Bem louco. E daí um dia ele volta para o Ocidente para recuperar a sua rica empresa dos vilões que a tomaram e acabar se tornando um dos melhores heróis de rua e BFF do Luke Cage, formando os heróis de aluguel. Essa é uma pequena pincelada sobre o que é o personagem nos quadrinhos. Agora vamos para a série. Personagens. Primeiro, obviamente, temos Danny Rand. Daniel Rand na série é interpretado por Finn Jones, o que fez o Loras Martell na série Game of Thrones. Tenho certeza que muita gente não liga para esse tipo de assunto, mas nesse canal nós falamos sobre esse tipo de coisa, que é sobre o tal whitewashing que o personagem poderia ter sofrido e afins. Na verdade, todo mundo diz, meu Deus, o Punho de Ferro sempre foi uma pessoa branca. Danny Rand sempre foi um cara branco que foi lá, cuidou artes marciais e voltou. E todos os outros, a grande maioria dos outros Punhos de Ferro sempre foram asiáticos, certo? Mas tá, vamos manter Danny Rand como seu personagem, um homem branco que vai pra PQP, aprende artes marciais e volta, porque a ideia é que ele seja um peixe fora d'água, tanto onde ele aprendeu artes marciais, que foi em Kunlun, quanto na cidade natal dele, quando ele voltou. Mantemos a essência aí. Porém, na série, eu creio que ficou bem irrelevante, porque, primeiro, Kunlun nunca é mostrada, então a gente não vê como é que ele se saía lá. A gente só vê, de vez em quando, os monges aparecendo numa alucinação, tipo, olá, estou olhando pra você e julgando você, enfim. E daí os problemas dele em casa, em Nova York, são bem estranhos para um cara que passou por provações tão absurdas quanto o treinamento em Kunlun. Afinal de contas, Danny Rand é budista, ele é taoísta, ele conhece a arte da guerra. O que exatamente? Ele é um aficionado por cultura oriental que estudou artes marciais orientais? Kunlun é tipo a Chinatown do Himalaia? É um lugar especial de fato ou é só um lugar aí? E ainda tem um agravante que o Danny só luta de terno. De terno, cara, de terno. Por mais de metade da série. Ou é isso, ou é uma calça genérica com um casaco genérico. Nada do uniforme original. Nada de bandana. Mesmo que a Claire, que está na série, tenha visto um dos seus grandes amigos, o Demolidor, usar um negócio do tipo sobre o rosto na primeira temporada. Ela podia dizer assim, cara, já tem uma ideia, não precisa fazer nada mirabolante, só meter um negócio na frente do rosto e fechou. Mas não, nem isso temos. Bastava ser amarelo, sabe? Não teve fanservice nenhum.
Luke Cage teve a tiara e a jaqueta muito doida, cara. Mas, Punho de Ferro não. Vacilo. E na real, no quesito personalidade, o Danny acaba sendo muito fraco, porque realmente colocam ele como o cara super punho, sério, vingativo, que às vezes tenta ser legal, mas aí não dá certo, dá uma outra merda que ele fica super duper chateado e em nenhum momento ele fica divertido, de fato. Ele é um cara muito sério, que às vezes é só isso. É muito estranho. Cadê o Danny Rand cheio do sass, que vai ser o BFF do Luke Cage? A parte divertida ficou para outros personagens, e nem sempre isso a série acerta. Em seguida temos Colleen Wing, que é uma baita personagem com um baita potencial. Ela tem seu próprio dojo de artes marciais, e segue abertamente o código do Bushido. E acompanhá-la com seus alunos é realmente uma das partes mais interessantes da série. Mas aí chega o seu Danny randômico na vida da guria, só pra azucrinar, traz ameaças pra vida dela, pro dojo dela, e acaba sendo basicamente o maior babaca da história. É sério, gente. A Colleen repetidamente pede pra ele sair para não arriscar a vida dela nem dos seus alunos. O que ele faz? Ele fica. Ele simplesmente não sai. Ele fica reduzindo a autoridade dela na frente dos alunos dela. Ele bate nos alunos dela porque eles não aceitam um cara aleatório que obviamente não é sensei deles, para uma turma que nem é do Danny Rand. E chega ao cúmulo de ele ensinar a Colleen a lutar direito. Numa das cenas mais vergonhosamente homo-explicanistas, né, de mansplaining que a gente tem nos últimos tempos. Onde o Danny se acha no direito de lutar contra a Colleen, que não quer lutar, só quer que ele saia do dojo dela, da casa dela, só pra ele se mostrar mais fodão e dizer que ela precisa dele. Pra proteção. E daí essa merda toda vira um romance muito bostalhão. Gente do céu. Credo. Santo Telu. E aí ao longo da série a Colleen é revelada como parte do tentáculo. Quer dizer, um dos tentáculos, porque tem mais de um. Tem um povo inteiro nessa merda. E quanto mais avançam no romance entre ela e o Danny, mais fraca a Colleen vai ficando. Depois temos a Claire Temple, a maravilhosa, nossa perfeita enfermeira noturna, sempre badass, sempre incrível. Ela veio com tudo depois de catar o panfletinho de Aprenda Artes Marciais e Defesa Pessoal no finalzinho de Luke Cage. E ela continua servindo como a ponte entre cada um dos defensores. E na maioria do tempo, ela é muito bem usada. Ela luta, ela dá de dedo na cara de todo mundo, ela sabe do tentáculo mais do que todo mundo naquela merda, até mais do que a galera dos dois tentáculos ali. Mas aí chega a parte bizarra, onde ela decide seguir esses dois artistas marciais super fodões até outros países. Que, na verdade, mais parecem tipo umas docas diferentes ali em Nova York, ali pelos... né? Nos arredores da cidade, nada muito diferente. E lutar junto com eles e o cacete, e mano, contra o tentáculo. Ela vai lutar contra o tentáculo e ela não pensa em chamar o Demolidor, cara. Que é o amigão dela, literalmente enfrentou o tentáculo há poucos meses. Ainda assim, Claire Temple é amor. Aí tem a família Mitchum, que inclui o Morri Mas Não Morri, Haroldo Faramir Multiloco, o babaca até o fim, mas o Danny não se importa, o Ward. E a 99% boazinha, mas aquele 1% malandrinha, Joy Mitchum, que formam sem dúvida a parte mais insuportável da série. Um tipo de chove não molha das empresas Rand, onde vai, não vai, que parece um dos piores feeders desde Naruto. E ainda fica difícil levar a sério, depois que o Ward tenta várias vezes, várias mesmo, matar o Danny, inclusive uma ele mesmo pessoalmente, e o Danny fica, ah não, ok, eu entendo, tamo de boas. Para mim, o grande destaque de personagem dessa série é realmente o retorno da Madame Gao. Ela voltou com tudo desde o seu envolvimento em Demolidor. E a atriz Wai Ting-ho continua extremamente fabulosa mesmo nos piores momentos do roteiro. É sério, esse mulherão da porra rouba a cena sempre em que ela tá ali. Ela tem a postura de quem manja de tudo. Por mais que a sua parte do tentáculo, sim, ela faz parte de um dos vários tentáculos, não sabe se é formado por guardas imperiais com lâminas envenenadas, que sabem lutar, ou por agentes de capacete, coletes e armas de fogo que não sabem lutar. Só que por mais que tentem descaracterizar ela, ela continua firme e forte. Pena que não dá pra dizer isso sobre o resto. Em dado momento, ela arranja 3 capangas para fazer um Uber desafio que devia ser o War do Borogodó, mas não é. Em nenhum momento você sente que o Punho de Ferro está ameaçado de verdade. O que por sorte não é o caso quando a Gao controla a cena. Porque daí ninguém mais sabe de porra nenhuma de tão bem que ela manipula a galera. Ainda assim, ela tinha muito mais potencial do que foi usado. Daí, ainda tem o Bakuto, que é o líder do outro tentáculo. O que a
Colin faz parte. É tipo uma academia para jovens superdotados, mas sem superpoderes, que parece uma faculdade bem no meio de Nova York. What the fuck? Enfim, é interessante que exista um líder do tentáculo que não seja oriental, mostrando que o grupo é muito maior e abrangente do que se imagina. Mas o cara é muito bizarro mesmo. E por algum motivo ele sabe mais sobre seu punho de ferro do que o próprio Danny? Aliás, todo mundo sabe mais sobre ser punho de ferro do que o próprio Danny Rand. Gente. Agora partamos para a história. Em geral, a história segue uma linha, voltei no lugar místico e estou perdido. Mas como eu já mencionei na família Mitchum, existe atenção demais para as empresas Rand. A parte do tentáculo também não é das melhores. A Gal quer voltar a fazer aquela Uber droga que existia no primeiro Demolidor, daí ela não sabia mais como. Ela chama um cara que sabia a fórmula lá pra Nova York e sei lá porque o cara não podia fazer isso fora dos Estados Unidos. Daí entra o outro tentáculo na história que meio que fica uma guerra entre braços de polvo que fica totalmente irrelevante. E aí no fim das contas o grande vilão é o Harold. Por quê? O combate final é com ele. Por quê? Que ameaça ele representa? Ele não tem nenhuma habilidade especial. Literalmente. Ele é só muito difícil de matar, sabe? Revive depois de 3 dias. Ainda assim, é o suficiente para botar medo em todo mundo? E acima de tudo, onde é que tá Kanlan? Não tem ninguém de Kanlan além do Danny, de um outro brother dele que aparece, que na verdade nem é tão brother assim. Aparece um monge numa alucinação e nada mais. Estamos aqui conversando num flashback, tem umas pedras com neve aqui do lado. Isso é pra dizer que a gente tá em Kanlan. Como assim, cara? A gente merecia uma olhadinha, pô. Uma sala de templo, um quartinho de meditação, o quartinho onde o Danny morou tanto tempo dele. Enfim, para uma história do Punho de Ferro, é uma série razoável sobre um cara que é um péssimo empresário de uma família muito rica que se perdeu num lugar, foi dado como morto durante tantos anos e voltou aprendendo habilidades sensacionais. E parece, na real, com Arrow. Com uma diferença. A ação de Arrow é boa. É aqui que eu falo uma coisa, o seguinte, se você gostou da ação, não tem problema nenhum. Se você está gostando da história da série, se você gostou, não tem problema nenhum. Lembrando, isso é só uma opinião. A gente tá aqui. Peace. E agora vamos às lutas. Precisamos falar sobre as lutas. Na verdade, sobre toda a parte marcial da série. Quem viu o trailer do nosso canal, da Ordem do Dado, já sabe que eu sou um artista marcial, eu dou aula, eu pratico aulas, faço isso há mais de 11 anos, estudo, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu preciso dizer, a marcialidade da série existe, mas ela é triste. Essa é a palavra, triste. Mas como assim triste? Triste porque não é ruim, porque ela não é mal feita ou desnecessária, e sim porque, como um todo, a coisa acaba falhando. E nós temos alguns culpados. Mas primeiro eu vou dizer o que falhou. Primeiro, as posturas do Danny. Ele não parece alguém que treinou 15 anos em artes marciais durante um regime super rigoroso. E sim alguém que pegou bem os princípios e golpes, mas que não está exatamente lá. O Bakuto, por exemplo, tem posturas e movimentos muito melhores, o que é bem visível quando eles praticam juntos. Número 2. As cenas de luta. As coreografias não estão erradas ou são ruins em si. Muitos dos envolvidos nas coreografias, sejam extras, instrutores ou consultores, trabalharam em séries marcialmente fodásticas como Marco Polo. É uma série perfeita no quesito marcial. Vocês podem assistir felizões e, aliás, shame on you Netflix por ter cancelado essa série. Me dá mais Monge Sem Olhos, por favor, que eu mão da porra. Porém, não adianta ter os melhores artistas marciais do mundo se a produção como um todo não está preparada para isso. Número 3. Em momento algum você sente que os protagonistas estão ameaçados de verdade. Até a Claire, que se fode sempre em todas as outras séries para só conseguir sobreviver, parece estar super tranquila em enfrentar capangas da Madame Gal. Não que eu não queira a Claire chutando bundas, por favor, eu quero e bastante. Mas eu quero que seja tudo arriscado, tudo perigoso. Tá bom, mas o que exatamente contribuiu para que tudo isso acontecesse? O primeiro ponto é tempo. Você se lembra de Matrix, aquele filme super fodônico em questão de artes marciais? O Yuan Wuping, que foi o instrutor de artes marciais e coreógrafo e lendário membro do cinema chinês, ele catou um monte de gente que nunca lutou.
como Keanu Reeves, o Lawrence Fishburne, a Carrie-Anne Moss, que está presente na série como uma maravilhosa e implacável Hogarth, e até mesmo o Hugo Weaving, e os transformou em pessoas preparadas. Foram 4 meses de treinamento intenso para os que mais lutariam, como o próprio Neil. 4 meses. Sabe quanto tempo o Finn Jones, o nosso Daniel Rand, teve para aprender? Ele aprendeu? 3 semanas. Minha gente. Isso dá tempo para você pegar um pouco da base, do geral, mas certamente não te prepara em nada para entender os golpes, as técnicas, os movimentos. E a postura é óbvio. Chega a ser ofensivo até mesmo pro ator, que ele tenha tão pouco tempo de preparo. A diferença entre estar tudo completamente duro aqui, numa postura super dura, e claramente alguém que esteja mais confortável com isso. Entenda todas as nuances dos movimentos dele. Dá pra notar um tantinho ali nos estilos de Hungar, né? Tem o Leopardo bem claro ali, um pouquinho de Tai Chi Yang, ali dá pra ver os movimentos, né? Especialmente quem conhece. Mas também dá pra ver que ele não tá lá. Ele não é o Punho de Ferro. Ele nem treinou um mês para aquilo tudo. E isso ainda piora. Chegou ao ponto de ele ter admitido em algumas entrevistas que ele só teve 15 minutos para aprender a coreografia antes de filmar. Gente, impossível. Mesmo. Não só os envolvidos não estão fisicamente prontos, como toda a equipe de filmagem, edição, direção, produção e técnica em geral mal sabe como fazer a cena. Mal sabe como vai encaixar. O despreparo afetou todo mundo, na verdade. Enquanto em Matrix, as irmãs Wachowski já gostavam da ação, já tinham embasamento para filmar, regravar, refazer o tanto quanto bem quisessem, justamente para entregar algo que ficasse perfeito. Saca o Hugo Weaving? Ele já estava velho, e mesmo com todo aquele treino, ele não conseguia entregar algo como o Keanu Reeves podia entregar. O que as Wachowski e o Wen Wu-ping fizeram? Focaram ele nos seus pontos fortes, como golpes de punho mais próximos. Vocês podem reparar que no filme do Matrix, ele fica usando muito a mão direita dele para golpear e socar. Pode reparar. Sem tantas piruetas, sem tantos golpes mirabolantes. E deu certo pra caralho. Porque elas tiveram tempo para trabalhar com o ator e executar tudo muito bem. Tempo. Os próprios Jackie Chan e Jet Li, tem vários filmes onde eles, que são espetaculares, estão de razoáveis para baixo. Porque a equipe envolvida, no geral, não sabia o que estava fazendo. Daí a gente não tem o que fazer, né? Vocês querem algum exemplo? Só assista qualquer filme que o Jackie Chan não fez com a sua equipe de dublês. Assistam, por exemplo, o Terno de $2 bilhões, o Medalhão. Ou no caso do Jet Li, assista, por exemplo, aqueles filmes que ele fez nos Estados Unidos, que é tipo Romeu que tem que morrer, Contra o Tempo. A gente vai perceber a diferença bem gritante. E, usando um exemplo mais recente, o nosso maravilhoso, espetacular Donnie Yen, e como ele é mal usado em Bater ou Correr em Londres. Ele é um vilão que não fala, ou seja, não aproveita-se nada dele. A luta é completamente sem graça. E dá pra ver que não estão envolvidos ali. Por último, as lutas não parecem custosas. É tudo muito fácil. Um desafio que, no fim das contas, só leva algum tempo para ser superado. Fim. Você se lembra do Nobu? Um ninja fodão da porra que enfrentou o Demolidor na primeira temporada? Vestido de laranja, assim, um uniforme laranja, assim, e deu uma surra federal? Aquilo sim é algo custoso, onde a gente sente que o protagonista tá tão ferrado de vez, tá completamente fodido. E mesmo que seja só a metade da temporada, e a gente sabe que o personagem não vai morrer, a gente sente que ele pode morrer. E essa sensação é que faltou muito em Punho de Ferro. E o Nobu é um líder do tentáculo. E a série do Punho de Ferro me mostra o Bakuto como outro líder? Com aquela execução? Sinto muito, mas aquilo lá não é nem ameaça. Eu conheço muita gente com 5 anos de prática que dá um pau fácil naquele cara. Um outro exemplo onde as lutas são custosas. Operação Invasão, ou The Raid. Nesse filme existem muitos inimigos que o protagonista enfrenta. Mas a grande maioria exige muito dele, exige que ele se desgaste, que ele sofra, que se machuque. E isso vai avançando cada vez mais ao longo desse filme. Não é só uma boa execução, é ter uma narrativa com as lutas. E daí a gente volta para Punho de Ferro e o Daniel Rand sofre para dar um pau no Faramir. Eu conheço pessoas com menos de 2 anos de prática em artes marciais que destruiriam aquele Harold quando ele estava com aquela viga de metal. Enquanto o Danny, o Punho de Ferro, fica com medo assim, fica... Ai meu Deus, ele está com uma viga de metal nas mãos. Ah, meu Deus, ele é só um cara sem habilidades marciais nenhuma. Ele dá soquinhos em sacos de pancada e eu estou com medo.
Enfim, gente, eu tô reclamando demais, mas eu vou ao parecer final. Com tudo isso posto, o que me sobra no final é que a série tinha todo o potencial. Os personagens, a história, o misticismo, os desafios e combates, mas algo impediu que todos os envolvidos pudessem chegar lá. Eu queria gostar dessa série. Eu estava gostando dessa série. Mesmo no fim do episódio 12, onde eu falei, beleza, agora vai, tá tudo encaminhadinho, vamos que vamos. Bota essa bandana amarela e vamos nessa. Mas não foi. Nada. Nada foi. Infelizmente. Quando muitas amigas e amigos meus disseram que estavam assistindo a série e não entendiam porque eu não gostei, eu só dizia, eu espero você chegar no final. E eu fico triste em ter estado certo 90% das vezes. O primeiro fracasso de crítica da Marvel Netflix não falha por culpa dos seus atores, consultores ou coreógrafos envolvidos. E sim porque foi algo apressado, que não teve o tempo para se aperfeiçoar. Agora resta esperar pelos defensores, e que o Danny tenha o espaço e tempo que realmente mereça. E você, concorda? Discorda? Deixe aí o seu comentário, porque não tem nada melhor do que falar de nerdices com gente legal. O seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição será divina. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando lançarmos um novo vídeo ou podcast. Beijo, beijo e falou, falou.